O doblete de Erling Haaland valeu à Noruega a primeira classificação às quartas de final na história da Copa do Mundo. E ao Brasil, a pior campanha no Mundial em 36 anos, desde 1990. Mas o jogo não pode ser reduzido ao pênalti perdido pelo Bruno Guimarães, a chance desperdiçada pelo Endrick depois de sua entrada e a profelicidade, a eficácia de Haaland, que teve duas grandes chances, na verdade, uma grande chance, porque o segundo gol não é uma grande chance para a maioria dos jogadores, mas sim para ele, e concluiu. O Brasil fez uma partida muito abaixo em termos de proposta. E no início do jogo, me passou a sensação que os dois técnicos, o Ancelotti e o Solbakken, se surpreenderam do ponto de vista tático. O Brasil se surpreendeu com a agressividade da Noruega sem bola e a disposição da Noruega para aderir ao plano do Brasil, que era que a Noruega tivesse a bola em seu favor, para gerir a posse e acalmar o jogo. E a Noruega se surpreendeu com a falta de agressividade do Brasil e a disposição do Brasil em entregar a bola, em confiar as suas jogadas ofensivas a erros não forçados. Uma coisa é provocar o erro, outra coisa é esperar o erro. O Brasil, visivelmente, desde o início do jogo, esperou o erro da seleção da Noruega, porque nos principais jogos desta Copa do Mundo, nos melhores da seleção brasileira, nós tivemos um Brasil pressionando muito sem a bola, roubando e acelerando após a retomada da posse. A posse para este Brasil era o melhor playmaker. Ontem não foi. O lance do pênalti marca o jogo porque é um pênalti perdido. Bruno Guimarães só tinha 3 pênaltis cobrados na carreira. É um bom batedor, tinha ótimas estatísticas. Ancelotti embasou a sua escolha nestes registros, mas não é o jogador mais confiável para bater penalidades, como também não o é Vinícius Júnior. Sem Neymar e Igor Thiago em campo, o batedor mais confiável do Brasil seria Lucas Paquetá. Mas Lucas Paquetá, lesionado, não estava à disposição. Bateu o Bruno por escolha da comissão técnica, não porque Vinícius abdicou da responsabilidade, e perdeu o Nidland. Começou o seu jogo dando uma pinta do que faria no jogo todo, durante a partida inteira. Grandes defesas contra Vinícius, contra Ryan, aquela bola que desvia, ele tira em cima da linha. Só não pegou a penalidade do Neymar, mas ali o jogo já estava decidido, já estava consumado. O Brasil não se abalou, o Brasil prosseguiu na sua estratégia. Mas o que eu acho interessante é que esta jogada nasceu justamente de uma retomada do Brasil em que o Ryan recua e rouba a bola do Antônio Nussa. Mas o Brasil esperou erros não forçados. Este erro foi forçado. Gerou transição, gerou gol, pênalti do Ayer, porque a defesa da Noruega tomou gol em todos os jogos da Copa. É uma defesa frágil, principalmente defendendo a própria área. Defendendo lances de 1 contra 1, Vinícius várias vezes superou a marcação do Rierson pelo lado do campo. Mas o Brasil continuou insistindo em esperar a Noruega se encrencar com a posse de bola. O que ocorreu em algumas ocasiões, o Brasil teve chances para vencer o jogo já no primeiro tempo, a penalidade, a ocasião do Vinícius que o Odegaard perde a bola, a chance que o Martinelli não alcança com a cabeçada, mas o Brasil não foi agressivo. O Brasil deu campo à Noruega para trabalhar e a Noruega fez uma posse defensiva. Não é que teve um ataque posicional extraordinário, envolveu o Brasil, teve uma posse defensiva, conservou a posse de bola e acelerou quando foi possível, e raramente foi possível. A Noruega teve suas ocasiões, o gol anulado antes até da penalidade do Brasil, uma jogada com o Odegaard que ele bateu a gol, outra que ele bateu para fora, uma jogada do Haaland também que ele finaliza, mas muito pouco. A Noruega tinha os seus melhores momentos quando o Brasil alçava a pressão e o Haaland de 1 contra 1 superava ou Marquinhos ou Gabriel Magalhães. Não foi uma noite feliz do Gabriel Magalhães, tão acostumado a marcar o Haaland. Primeiro tempo 0-0, o que é que eu espero no segundo? Um Brasil que reage com mais proatividade, com mais agressividade, porque estudou o adversário nos primeiros 45 minutos. Não gosto muito desse clichê, mas vamos lá. Estudou o adversário, arrefeceu a tensão dos primeiros 45 minutos e percebeu que as suas melhores oportunidades surgiam de retomadas de bola. O que Ancelotti faz? Coloca um Brasil ainda mais reativo no segundo tempo. Um Brasil que passa de 35% para 32% de posse. Jogou com 35%, caiu para 32%. O Brasil
com a entrada do Endrick, ganha ameaça ao espaço, que é uma característica que o Matheus Cunha não oferece. Portanto, ali Ancelotti faz uma alteração que tem sentido. Tanto que, no lance seguinte, roubada de bola, Odegaard tenta o passe vertical, Casemiro, trivela do Vini, Endrick no espaço. É uma chance que o Endrick não pode perder e perde também porque não tem ambidestria funcional. Perde porque tenta ajustar a jogada ao seu pé esquerdo quando era uma jogada para se concluir com o pé direito. Ele tenta tirar do goleiro, dá um toque a mais na bola para fora. Daí em diante, o Ancelotti destrói o Brasil taticamente. Se era um jogo pragmático, em que o Brasil não esperava, aliás, não forçava o erro, mas o esperava, e tinha agora o Endrick para transições e ameaças ao espaço, defensivamente não concedia muito, o Ancelotti destrói a equipe. Esta é a palavra, destruição. Quando o Neymar entra na vaga do Martinelli e o Danilo na vaga do Ryan, passando o Endrick para a ponta direita e o Neymar para a função de falso 9, o Brasil é completamente esfacelado do ponto de vista tático, do ponto de vista defensivo, porque o Solbakken no intervalo fez alterações. A Noruega tinha uma posse conservadora, mas o Solbakken arriscou no intervalo. Arriscou porque trocou os dois extremos. Ele tirou o Sorloth, tirou o Antônio Nusa, colocou pela direita Oscar Bob e pela esquerda Sheldrup. O Brasil já sofria antes da entrada do Neymar ali pelo lado esquerdo. Sheldrup finalizando, cruzamentos perigosos, mas quando entra o Neymar, passa o Endrick para a direita, que tem uma contribuição defensiva muito menor, muito menos efetiva, muito menos combativa do que o Ryan, esta situação piora. E a entrada do Neymar faz pouco sentido porque o Ancelotti parte para o desespero, Neymar é cartada de desespero, Neymar e Endrick juntos mais ainda, com o jogo empatado em 0-0 a meia hora do final, com o Brasil que não tinha a intenção de ter a bola. Se é para ter o Neymar em campo, que seja para ter a bola, para controlar a posse, e não para penalizar a equipe com um a menos defendendo e com o Endrick pelo corredor lateral. Dito e feito. Passividade do Endrick no lance do primeiro gol, cruzamento do Sheldrup, cabeçada do Haaland. Claro, não são os únicos problemas da jogada. Gabriel Magalhães se deixa antecipar pelo Haaland. Danilo é passivo e permite a bola descoberta. São vários erros. E no segundo gol, a mesma história. Sheldrup, Erling Haaland da entrada da área com o Brasil assistindo a jogada num lançamento, numa jogada direta, em que a Noruega encontra o seu goleador numa cabeçada, buscou muito estas ligações diretas, estes lançamentos com o Nidland, que foi um dos personagens em campo, e Haaland finaliza de fora 2-0. Neymar ainda faria o pênalti. A nota que fica positiva nesse sentido, o gol do Brasil na eliminação foi do Neymar, mas a entrada dele não foi positiva, 23 minutos, eu postei as estatísticas dele, discutiu com o goleiro, sentiu-se vencedor por ter triunfado no embate individual com o arqueiro da Noruega, em vez de buscar a bola no fundo da rede e colocá-lo no centro do campo para buscar uma possível igualdade no marcador. Deu um pontapé no Odegaard, foi amarelado. Um duelo ganho de 6. Portanto, a entrada do Neymar foi positiva, porque ele fez o gol de pênalti. Eu ouvi alguns que diziam, se o Neymar tivesse começado o jogo, pelo menos o pênalti ele tinha batido. Se você assistiu ao jogo e concluiu que o grande problema do Brasil, que algo que poderia ter alterado o panorama, seria o Neymar como titular, eu lamento, mas as notícias não são as melhores quanto ao seu entendimento de futebol e quanto ao seu entendimento de jogo. O Brasil perdeu merecidamente, não porque teve menos chances, não porque não teve ocasiões para vencer a partida, naturalmente se dá a bola ao adversário que é inferior tecnicamente, ele perde a bola algumas vezes, o Brasil contra-ataca no espaço e cria ocasiões. Mas muito pobre para um técnico que ganha 10 milhões de euros por ano, 5 milhões de reais por mês, 4,9 para ser mais exato, como eu consultei hoje pela manhã. E esta é a proposta. Esperar que o time mais débil tecnicamente perca a bola sem nenhum esforço, mesmo às vezes que o Brasil recuperou a bola. Foram ações individuais esporádicas e não fruto de um entendimento coletivo, de uma proposta coletiva, e contra-atacar. E com alterações que desfizeram o pouco de bom que o Brasil tinha, porque o Brasil, querendo ou não, defensivamente era sólido e concedia pouco à Noruega, que também é verdade, não arriscava. Desde 2006, na primeira vez que enfrentamos os europeus no mata-mata da Copa do Mundo, sempre compramos a passagem de volta. Desta vez não foi diferente e, com todo respeito à Noruega, que é uma ótima seleção, melhor campanha das eliminatórias europeias, surpresa da Copa, nós caímos para a pior seleção europeia desde 2006. França, Holanda, por aí por diante. A Noruega, dentre todas estas, era a pior em todos os sentidos. Foi
Constrangedor o jogo do Brasil.